pelo amor de Deus, minha criança tá muito respondona. Tá me dando várias respostas atravessadas. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como lidar com isso. Me ajuda, por favor? Eu tenho recebido muitas dessas mensagens e tô aqui hoje pra gente propor essa reflexão e pra te ajudar. Eu sou Priscila Montes, educadora parental. Seja muito bem-vindo novamente. E a minha missão, o meu objetivo aqui é te apoiar a criar relações mais respeitosas com a sua criança, promovendo saúde emocional. Vamos lá? Pois bem, o que fazer quando a nossa criança é respondona, tá respondendo de forma agressiva e eu já tô maluca, já não sei mais como lidar com isso. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. O primeiro ponto é a gente olhar pra gente. O que esse comportamento dessa criança causa em mim? Por que ele causa tanto desconforto? Por que o protestar da criança mexe tanto comigo? Será que eu me sinto desrespeitado na minha autoridade, no meu poder? Então, antes da gente olhar para o comportamento da criança, a gente precisa de fato olhar pra gente. Porque muitas vezes, no primeiro passo, quando a gente tem um impulso de reagir a um comportamento desafiador de uma criança, é muito mais sobre nós, sobre o nosso olhar. Então é muito importante a gente olhar para dentro, para a gente conseguir desconstruir uma ideia que vem da educação tradicional e que ainda tem muito na gente, que é de que a criança faz um comportamento desafiador para nos manipular, que é pessoal. Eu olho para essa criança, eu olho para esse comportamento com os meus óculos da dor. Eu chamo isso de óculos da dor, porque eu tô olhando para todo o comportamento desafiador que a minha criança faz pela perspectiva da minha dor. Então, toda vez que eu olho para esse comportamento da minha criança com o óculos da dor, eu certamente vou olhar e vou reagir a esse comportamento. Quando a gente está se sentindo ferido, incomodado na nossa dor, a nossa intenção é sempre reagir a esse comportamento. Então, quando eu desvinculo o comportamento da criança da minha dor, eu consigo claramente perceber que não é um comportamento para me atingir. Diz muito mais sobre ela tentando lidar e exercer o poder dela sobre o mundo. Então, quando a gente olhar para o comportamento desafiador da nossa criança, seja ela respondendo agressiva, seja ela sendo respondona ou não, a gente precisa tirar os nossos óculos da dor e mudar a nossa perspectiva, olhar com um olhar de curiosidade. Isso é o mais importante, porque quando a gente olha para um comportamento desafiador da nossa criança pela perspectiva da nossa dor e do nosso julgamento, isso influencia por completo a forma como a gente vai lidar com isso. E a gente não vai conseguir lidar de forma respeitosa se a gente não olhar com um olhar curioso, com um olhar atento. Nós precisamos dar para as nossas crianças o direito de protestar. A gente não está acostumado a deixar as nossas crianças protestarem. Isso é muito importante para elas, até porque na infância é o momento de protestar, é o momento de errar. E a gente vem de uma educação onde engole o choro, onde a gente é podado o tempo inteiro, tem que fazer o que eu tô mandando. Então é muito importante que a criança, e traz também, promove saúde emocional para essa criança, ela ter o direito de protestar. Agora, Pri, eu já entendi a questão do protestar. Eu dou espaço para minha criança protestar, ou eu já entendi que eu tenho que trabalhar em mim o preservar o protesto da criança, mas eu não gosto do jeito que ela fala comigo. E você tem toda a razão de não gostar do jeito que ela fala com você. Ninguém gosta de ouvir palavras e frases e jeito principalmente agressivo. O que você pode fazer é abaixar na altura da criança e conversar com a sua criança sobre isso sem problema nenhum. Você pode dizer: filho, filha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Você pode tentar de novo? Ou filho, filha, você poderia ser mais gentil? Eu não gostei da forma como você falou comigo. Eu queria que você me tratasse com respeito. Então veja, você ensina para sua criança sobre respeito, respeitando ela, trazendo formas de mostrar para ela como seu exemplo como é respeitar uma pessoa, mesmo quando a pessoa fala de um jeito que você não gosta. E é óbvio que não adianta só a gente falar sobre respeito se a nossa linguagem, no geral, da nossa educação não for respeitosa. Então a gente precisa entender que
Não adianta naquele momento eu usar uma frase de respeito se no geral a minha educação não é uma jornada respeitosa. E é muito importante a gente entender isso, porque senão às vezes a gente vai achar que não tá funcionando. Mas na verdade é que não adianta a gente ser só respeitoso neste momento. Tem que ser num contexto geral e isso é muito comum de acontecer. Tá, Pri, mas se eu disser isso e a minha criança mesmo assim responder agressiva comigo, não tem problema, você vai validar o sentimento, você vai dizer pra ela, eu entendo que você esteja bravo, ou eu entendo que você tá chateado, eu entendo que você tá triste, mas eu mereço respeito e eu quero que você me respeite. Você continua se mantendo na posição de exigir respeito dessa criança. Então, não é muito sobre o que vai acontecer ou o que a criança vai fazer, mas é como você se coloca diante da situação e que vai ajudar o seu filho também na regulação emocional e no entendimento dele do que é você dar respeito. Agora, não adianta você falar sobre respeito também com a sua criança se você estiver querendo esse respeito por hierarquia, por autoridade, porque você é o pai, você é a mãe, você é o cuidador principal e você merece e exige esse respeito. Aqui a gente não tá falando de um respeito de tem alguém que manda e alguém que obedece. Aqui a gente não tá falando dessa estrutura vertical. Aqui a gente tá falando de uma estrutura horizontal. A gente ensina respeito para as nossas crianças, colocando elas no mesmo patamar que a gente, com o mesmo valor, na mesma linha horizontal de igualdade. A gente exige respeito e a gente dá respeito como em qualquer ser humano. Não é porque um manda e o outro obedece, porque quando a gente entra nesse tipo de respeito, a gente na verdade está exigindo obediência. A gente não está exigindo que essa criança nos respeite. A gente está exigindo obediência cega, a gente está exigindo subordinação.